quero? Que eu quero? Mano, eu só quero mesmo, tá ligado? Estender minha rede, ouvir no mar ao lado e descansar sem medo de ser despejado, nem temer ficar desempregado, nem ver meus irmãos usando tênis furado. É que na geladeira nem gelo tá tendo, todo dia vendo meus primos morrendo, shot de veneno e as linhas de pop. Mas nós não quer a sua dó, não conhece a dor. Salve galera, eu sou Young Exu, sou rapper daqui da Ilha do Maranhão. A música faz parte da minha vida desde que eu me entendo por gente. Eu moro aqui no Maranhão há 14 anos, mas eu nasci em São Paulo. Meu pai é maranhense, minha mãe é de lá. Desde quando eu nasci eu sempre estive rodeado pelo samba, pelo rap, sou da zona sul de São Paulo. E a música faz parte da minha vida desde que eu me entendo por gente. O Exu, na verdade, é a forma original que os Yorubá escrevem o nome do orixá, Exu. Significa para mim um resgate da minha autoestima, da minha ancestralidade. E o Young Exu é a minha forma de retomar tudo isso, me olhando como alguém forte, como alguém potente, como meus ancestrais que há milhares de anos sobreviveram e formaram civilização na África. Isso impacta diretamente o meu fazer artístico, porque Exu é o orixá da comunicação, é o orixá da dualidade. E a minha arte sempre está permeada por esses dois lados. O avanço, o progresso do nosso povo, o progresso das periferias, busca encontrar curas para problemas que estão ferindo a jovens e adultos como eu. E também tem um lado cheio de raiva, o lado que quer atacar os nossos inimigos, o lado guerreiro, um lado que sabe que se nós estamos adoecidos hoje em dia, se nós fomos escravizados, foi para o progresso e conforto de um outro povo, que é o nosso inimigo. O Young Exu, ele carrega esse ímpeto de ajudar e também carrega esse fogo de guerrear, essa vontade de atacar aqueles que nos ferem há tanto tempo. E a minha arte, ela sempre está pautada nesses dois lados. São músicas de cura, músicas de positividade, mas também músicas muito agressivas, músicas de ataque, músicas falando a verdade na cara da sociedade. É foda, tudo esse nego reclama e eu falo é foda, meus cria incomoda. No Maranhão, salve pro Massaro, na ilha meu bandeira lança moda. Sabe que é foda parado na blitz com bloco de racos, mandada char, usei um salve na doutora. Yeah, ela salvou filha da puta, babovo de playboy. Tu te vendeu por um basinado, na praia posta, tô com meus cria, meus inimigos tão do teu lado. Eu construí essa identidade musical indo lá para os primórdios do rap, porque quando eles começaram a fazer o rap, eles simplesmente estavam escutando as músicas que eram comuns para eles nas periferias dos Estados Unidos. E eu sempre trouxe esse questionamento para mim. Como é que eu vou estar fazendo música que era comum na periferia dos Estados Unidos se eu estou na periferia do Maranhão? Logo, eu fui buscar as músicas que eu escutava ao meu redor, as músicas que eu escutava nos meus bairros, no centro histórico da minha cidade, e a partir disso construí o meu rap junto com artistas parceiros como DJ OK, Mr. Adnan, sempre trazendo essa identidade, para que quando a pessoa escute o som, ela saiba que é um som do Maranhão, porque parece com a música que a gente escuta ao nosso redor. Eu construí essa identidade musical saindo pra rua, escutando o que estava ao meu redor, nas festas de bairro, no centro histórico, no que a juventude artística, tanta juventude quanto os mais velhos, grandes artistas da minha cidade estavam fazendo. E sem dúvida alguma, a música que mais influencia na minha música é o tambor de crioula. Parte dessa percepção do tambor, porque o tambor, ele me ensinou a escutar música, não somente como ritmo, melodia e harmonia, mas principalmente como vibração. Quando você aprende a tocar o tambor, você entende que o instrumento vibra e você precisa encontrar a vibração correta para fazer aquilo soar bonito. E hoje em dia, toda música que eu faço, para mim, sempre me remonta ao tambor de crioula, porque eu sempre vou buscando as vibrações dos instrumentos, identificando onde cada coisa fica, e a partir disso eu consigo parir o meu rap. Levanta tambor do meio, quero ver saia rodar, a fogueira em candeia, esses playboy vão queimar. Minha terra tem Sampaio, em Ribamar tão de AK. Minha terra tem quilombos que faz a cista chorar. Essa ilha é de vovô, tu não vem a me tirar, não, porque eu... Cara, eu enxergo como muito promissor, porque o rap maranhense está acessando lugares muito importantes para a nossa sociedade. Infelizmente, a gente vem, eu acho que de uns 10, 12 anos em que
São Luís é uma cidade que consome muito rap, mas muito rap de fora. Só que exatamente agora, em 2025, 2026, a galera que está presente no movimento hip hop acessou muitas escolas. Isso sempre aconteceu, mas nesses anos a gente conseguiu acessar mais ainda. Então a galera conseguiu dialogar muito com a juventude maranhense, trazendo essa bandeira de autoestima de ser maranhense. Muitos de nós estão com essa bandeira de ter orgulho do nosso lugar, das músicas do nosso lugar, e a gente está levando isso para a juventude. O que está criando um movimento de adolescentes que não estão mais querendo só consumir o que vem do Rio de São Paulo, mas estão procurando as músicas que são feitas na nossa terra, que tem a nossa cara. E eu acredito que isso é uma semente que a gente está plantando agora, que ali em 2027, 2028, 2029, a gente vai colher em grande quantidade, porque aquele adolescente de 15 anos vai começar a sair para o centro histórico, vai começar a procurar os nossos rolês e vai estar em sintonia com essa arte que a gente está fazendo aqui. A nossa cena independente é uma cena de muita qualidade e, graças a Deus, a gente está conseguindo fazer o movimento. A gente tem, por exemplo, a Faia, que a gente está fazendo show de rap toda semana e vai continuar, se Deus quiser, por muito tempo. Então a gente finalmente está tendo o palco que a gente sempre precisou, porque nossa arte sempre foi de excelência, mas infelizmente era muito difícil ter esse palco, ter esse microfone e ter esse contato com a população, para que eles também percebam que não é só o que é de fora que é bom, o que a gente faz aqui no Maranhão é de excelência. Você vai pra essa nova família. E as minhas amigas violentadas só tem que se acostumar com a vida. São obrigadas a estudar, mas se sentem burras porque como que eu vou alcançar esse resultado que tu espera de mim? Se eu tenho 1 milhão de traumas e na mesma casa eu tenho que viver como se nada tivesse acontecido. Gente, o momento mais marcante foi ano passado, quando eu fui convidado para fazer uma oficina de sonho, uma oficina de encontrar o seu valor enquanto pessoa lá no Centro Socioeducativo de Ribamar, com adolescentes que estavam em reclusão por terem cometido crimes. Eu cheguei lá com essa proposta de fazê-los enxergar coisas boas neles mesmos. O impacto que eu tive foi o quanto eu fui respeitado por eles. A gente sabe que adolescente é sempre difícil, tu tem que impor o respeito, tu tem que saber comunicar, mas desde o momento que eu cheguei, eles me respeitaram mais do que eles estavam respeitando as pessoas que estavam ali no centro socioeducativo, fazendo silêncio na hora que eu falava, e querendo muito saber sobre a minha história, querendo muito saber sobre a minha trajetória. Eu percebi o quanto eu estava sendo modelo para aqueles jovens que, infelizmente, para a sociedade são vistos como problemáticos, que na escola eles escutam que o destino deles é o camburão, que o destino deles é ser ladrão, só que eles me viram como essa alternativa de seguir um outro caminho para falar sobre a realidade deles. Eles puderam acessar muitos conhecimentos sobre a forma de vida deles. Um exemplo foi quando a gente estava falando sobre cultura e eu falei para eles que se eles têm tatuagem é porque isso faz parte da cultura deles, é a forma como eles querem se mostrar para o mundo. E a gente discutiu sobre muitas coisas, a gente discutiu sobre depressão, e eu não esperava que eles estariam tão abertos para falar sobre isso. Até no meio do hip hop é muito difícil a gente ouvir as pessoas querendo falar, né? Tem essa questão de só querer falar que tá bem, só que os meninos falaram muito, pô, professor, isso que tu falou, de às vezes ficar triste, eu sentia muito isso, minha avó falava que era preguiça, às vezes eu sinto esse desânimo, e eu pude mostrar para eles que a arte é esse caminho de cuidar das nossas dores, de revelar a nossa história, de trazer autoestima para as pessoas parecidas conosco. E aquilo foi algo que me marcou muito, cara. Eu tava ali com adolescentes que já eram faccionados, eu tinha tatuagem na cara, sabe? Mas eles me respeitaram, quiseram ouvir minha música, e esse foi o momento em que eu mais pude perceber o hip hop como esse caminho de transformação, porque uma coisa é eu ir lá para a universidade fazer rap com uma galera que já está estudando, que vai conseguir acessar um mercado de trabalho, outra coisa é chegar num centro socioeducativo com meninos que infelizmente são vistos como problemas, tem uma parte da sociedade que realmente quer exterminar, e eu pude perceber que a minha arte, ela não é só para mim, mas é uma arte que fortalece quem mais precisa. A nega gostar, tua mão tem que doer. Se tampou, tu quer tocar, dali, dali, dali nele. Tu dali na cara dele, larga emboada no couro, larga a mão na cara dele. Dali, dali, dali nele, dali só na cara dele. Isso é tambor de crioula, couro põe a tambor de... Cara, essa pergunta é maravilhosa, a estética já tá aqui na cara, né? Essa camisa aqui é uma camisa do Tambor de Crioula de Mestre Amaral, pra quem não conhece. Então a minha estética tá toda nessa busca de mostrar da onde eu sou,
Porque a cultura do tambor de crioula, assim como a cultura do bumba meu boi e outras culturas maranhenses, ela tem essa autoestima muito forte, cara. O coreiro, a coreira, os brincantes, eles trazem muito valor para si próprio, para a forma como os ancestrais deles se mostravam. Logo, eu busco trazer isso na minha estética também. Essa força de ser exatamente como a gente quer ser. Mesmo que isso nos torne inimigos para uma parte da sociedade, como sempre foi, até porque o tambor de crioula, ele nasceu nos quilombos. Os quilombos eram perseguidos. Bumba Meu Boi era uma música, o nome fala, né, é batalhão, então era um movimento de força dos nossos povos. Logo, eu busco trazer isso na minha estética, e o Maranhão, ele moldou toda a minha visão de mundo, sabe? Lá em São Paulo eu saí de lá muito novo, ali foi onde eu entendi quem eu era, sabe? Eu tava bem no começo do movimento do funk paulista estourando. Eu saí de São Paulo com muita autoestima por ser favelado, por ser da periferia. E quando eu cheguei no Maranhão, eu pude perceber o embate social que existe. Porque lá em São Paulo, para tu sair da tua quebrada, tu demora 1 hora de ônibus, sabe? Não é 1 hora para ir pro centro, é só para sair da periferia tu demora 1 hora de ônibus. Aqui no Maranhão, eu tô bem aqui nessa rua, eu tô bem aqui na quebrada. Quando eu desço bem ali pra baixo, eu viro à direita, eu já tô num bairro de classe média. Aí do lado desse bairro de classe média já tem um bairro de classe alta. E do outro lado do bairro de classe alta tem mais uma periferia. E eu percebo que aqui no Maranhão eu pude de fato enxergar o que é o racismo. Porque lá em São Paulo, isso era muito velado pra mim, sabe? Era aquele racismo de ser o menino mais feio da sala, de ter um cabelo ruim. Só que uma das coisas que mais me marcaram foi quando, na minha primeira semana de aula, numa escola pública, num bairro periférico, tentaram me ofender me chamando de filho de uma preta. E eu fiquei me perguntando o porquê disso. E nesses questionamentos eu entendi que no Maranhão, os povos dominantes, eles têm um ímpeto muito grande de destruir a nossa autoestima, justamente porque o Maranhão é um dos estados que mais tem quilombos no país. A religião do tambor de mina, que é a religião que me abraçou, uma religião maranhense, é uma religião que foi trazida por uma princesa africana. Logo, o povo preto maranhense, ele tem muita autoestima. Ele é um povo que sabe de onde ele veio, é um povo que valoriza sua forma de viver, suas roupas, suas formas de falar. E por conta disso, eu percebo que a sociedade que é descendente dos europeus, ela vem com uma agressividade muito maior, seja no xingamento do racismo, no mercado de trabalho aqui no Maranhão. É extremamente difícil tu conseguir um salário mínimo, sabe? Um salário mínimo é muito difícil. O Maranhão, ele formou toda a minha visão de mundo. Foi no Maranhão que eu consegui enxergar de fato o que é a sociedade brasileira. E a minha arte, ela vem com esse intuito de espalhar essa autoestima que eu conheci na cultura maranhense, porque foi no tambor de crioula que eu comecei a me enxergar com autoestima, que eu conheci a história dos meus ancestrais. No tambor de mina que eu descobri que os meus ancestrais vêm do reino de Daomé, uma sociedade civilizada há milhares de anos. E eu quero passar isso para vários jovens que, como eu, quando eram adolescentes, não tinham esses conhecimentos e se deixaram ser rebaixados, sabe? Tiveram sua autoestima ferida, tiveram que tentar se encaixar em uma sociedade que nunca os aceitou, sabe? Eu já escutei no IFMA Monte Castelo, um professor falando que eu era um preto, mas eu era um preto diferente porque eu era um preto inteligente, tá ligado? Então, a minha arte, ela vem com essa missão também. Da mesma forma que os meus ancestrais da cultura maranhense me trazem autoestima, eu quero que os jovens que infelizmente não têm acesso ainda a essa história, não têm acesso a essa verdade, também sintam orgulho de si por ser exatamente como eles são, com a gloriosidade, com a grandeza da nossa cultura. Um grande exemplo disso é a Herança, sabe? Em Herança a gente quis isso, que a juventude assistisse aquele clipe e falasse: caracas, é muito bom ser do Maranhão, tá ligado? Eu sou muito brabo, eu sou muito foda por ser do Maranhão. Perguntaram de onde eu vim com toda isso. Em primeiro lugar, a vivência, porque não dá pra fazer arte sem ser a partir da vivência. Só que o meu processo criativo, ele é muito diverso. Ontem de madrugada,
eu escrevi uma música toda sem estar escutando beat nem nada, sabe? Só vindo os versos. Eu tenho muito esses acessos. Um grande exemplo disso é Laroye, pô. Laroye também eu escrevi numa madrugada. Não tinha instrumental nenhum. Eu só tava batendo palma. Aí eu cheguei no estúdio de Adnon. O Adnon me falou, mano, isso que tu tá fazendo é a batida do tambor de mina. E aí foi aí que eu descobri o tambor de mina. Então eu tenho composições que eu começo literalmente a entrar num transe e começo a escrever. Tenho composições que eu escuto beat do K sempre, claro. Pego o beat do K e aquilo conversa com os meus sentimentos. Também tem as músicas que eu tenho o meu objetivo claro com elas. Eu tenho uma música chamada Medo, que é justamente sobre você perder o medo de ser quem você é. E essa foi uma música que eu falei, não, eu quero escrever sobre isso, eu quero encontrar as palavras certas para passar essa mensagem. Já tem músicas como Terapia e Quem Eu Era, que foram literalmente de estar escutando o beat e descobrir verdades que eu mesmo não sabia, tá ligado? Em Quem Eu Era eu conto a história de uma amiga minha que foi abusada aos 13 anos. Eu fiz essa música com 22 anos e com 22 anos aquilo não estava fazendo parte da minha vivência, mas aquela melodia trouxe aquela dor e me levou para aquela época. Terapia foi a mesma coisa, tá ligado? Eu tava com dores em mim que nem eu percebia, mas a melodia trouxe. Então o meu processo criativo ele é assim, ele é muito fluido, ele é muito diverso, mas sem dúvida alguma tudo parte das vivências, tá ligado? É uma frase do Dom L que eu gosto muito. Tu tem que viver uma noite para ter o que escrever de dia, e o que tu escreve de dia tem que valer uma noite. Essa é a vibe. Muito fácil, essa acho que é para todos nós, né? O dinheiro, cara. O dinheiro é muito complicado, porque a gente se esforça muito para fazer nossa arte. A gente estuda, a gente treina, a gente vai pra batalha, a gente vem pro tambor, a gente vai para movimento cultural, faz show sem receber cachê e muitas das vezes parece que a gente está fazendo todo esse esforço para criar uma obra de arte linda e não tem esse reconhecimento, porque, vamos falar a verdade, a maioria dos editais que saem, a galera que pega é só uma galera privilegiada da cidade, uma galera que é carta marcada, e aí a gente tem que ficar se matando para conseguir o mínimo, e isso é algo que desestimula muito, é algo que adoece, porque se eu não tenho dinheiro, eu não consigo comprar os alimentos que eu preciso para ser saudável. Se eu não estou saudável, eu fico doente, eu tenho problemas de saúde mental, eu tenho a minha família, que eu sempre preciso fortalecer, porque ninguém aqui nasceu em berço de ouro. O maior desafio mesmo é ter essa valorização por parte do Estado, sim, porque se eles estão pagando 1 milhão para a Alok vir, tá ligado? Se eles estão pagando 2 milhões para Igor Canário vir, como é que eles não podem estar fazendo um movimento, no mínimo, um salário mínimo para estar fazendo arte, para estar impactando a sociedade? Toda quarta-feira a gente está fazendo tambor de crioula. O que a sociedade está fazendo para ajudar a gente, sabe? O que a sociedade está fazendo para ajudar a batalha do QI? O que a sociedade está fazendo para fortalecer a faia? Para fortalecer os clipes que o Young Exu faz, para fortalecer o corre da Morango nos ônibus todo dia. Eu acredito que sendo um artista independente do hip, tendo saído da periferia, nossa maior dificuldade continua sendo o dinheiro, porque a gente trabalha pra caramba e muitas das vezes a gente não recebe nadinha por isso. Pregar na cara desse otário, onde eu fui zoado e amanhã venerado. Minha missão é muito maior que tudo isso. Meu compromisso é com minha avó, escravizada por um anticasto. Comida do lixo nós já catou. Amor da minha vida te prometi. Pureza de criança, tu riu de mim. Teus últimos dias vão ser analfabeto. Madrugadas em claro, pensando no Eduardo. Morro de medo dele. Quem me conhece, quem já tá acompanhando há um tempo, percebe que o Young Exu ele tem uma linha narrativa que começa em Quem Eu Era, com o moleque indo para um hospital psiquiátrico, depois vem para Laroye, que é uma grande mensagem bem codificada. E aí a gente já passa para terapia que é esse desabafo de um monte de verdades e realidades que a juventude preta passa, que muita gente se identifica. Eu sigo por esse caminho por uma razão, justamente para chegar nessa cura. Eu quero que as pessoas enxerguem que, pô, esse moleque ele começou bem ali, num hospital psiquiatra, tá ligado? E aí agora ele tá aí saudável, fortão, sendo um empresário, tendo sucesso. E é esse caminho que eu tô construindo com o Young Exu. Graças a Deus, as próximas músicas elas já não estão nesse lugar de dor, mas elas estão justamente contando a história de quando a minha vida começou a mudar, tá ligado? De quando eu comecei a fazer as coisas andarem pra frente. A galera pode esperar esses sons de compreensão do cotidiano, e ali pra segunda metade do ano muita autoestima nessa mesma pegada de herança, sabe? Já tem muita coisa gravada pra fazer a gente se sentir foda, e logo depois disso a produção do meu primeiro grande projeto, que é compartilhando
tudo que eu fiz para ter conseguido vencer a depressão, ter vencido a ansiedade e estar prosperando enquanto homem preto, artista, empresário na minha cidade, é isso que vem pela frente. E uma mensagem pra galera é: nunca desistam dos seus sonhos, tá ligado? Você que tá na periferia, você que tá no busão lotado, você que infelizmente tá lutando contra várias vozes negativas na tua cabeça, encontra o seu valor, encontra qual é aquela coisa que tu faz na vida que tu consegue fazer muito bem, domina aquela coisa, sabe? Não acredite na lei dos homens, acredite na lei de Deus, acredite na tua relação com a tua sociedade, com a tua vizinhança. Trate bem as pessoas, estude, se esforce e acredite em você, tá ligado? Acredite no seu valor, porque assim como eu, mesmo que tu esteja ali no fundo do inferno, tu vai conseguir escalar e a vista daqui de cima é bonita pra caramba, tá ligado? Então, se fortaleçam, galera, se fortaleçam, eliminem tudo que faz mal da vida de vocês e bora se unir, porque o hip hop não é sobre ficar rico, não, pô. O hip hop é sobre liberdade, saúde, fortalecimento. E a gente tá precisando de vocês nas ruas, nas batalhas, nos movimentos, tá ligado? A gente precisa dessa união pra gente ter uma força verdadeira contra esse sistema que tá esmagando a gente, tá ligado? Nada é mais forte do que a força do povo. A gente só precisa tirar a venda. Valeu, galera.